Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então hoje pela manhã saiu essa notícia que o Trump e o Rumble, uma plataforma semelhante à plataforma de vídeos do YouTube lá nos Estados Unidos, na Flórida, processaram o Alexandre de Moraes aqui do Brasil, do STF, por censura e violação de direitos, principalmente da liberdade de expressão nos Estados Unidos. A ação está no Tribunal Federal da Flórida e se fundamenta em ordens ilegais, como eu já venho falando sempre, ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos, que ele se encontra em Orlando, na Flórida, fugiu do Brasil para não ser preso pela Polícia Federal do Lula petista, né? Então nós estamos vendo que Alexandre de Moraes, o STF, vem cometendo ilegalidade. Quando a gente fala aqui, não é nenhum extremismo, exagero, é a verdade. A ação se fundamenta em ordens de censura recentes de Moraes. São várias, né? Ele determinou o fechamento da conta de Alan dos Santos, na Rumble, e a entrega de seus dados de usuário. Essa ordem viola a soberania, a Constituição e as leis dos Estados Unidos. Afirmação. Além disso, Moraes exigiu que a plataforma impedisse Alan dos Santos de criar novos perfis. As ordens do ministro são sigilosas e o Rumble foi impedido de divulgar seu conteúdo. Liberdade de expressão é protegida nos Estados Unidos, diz advogado do Rumble. Segundo Green, o advogado do Rumble, E. Martins de Lucas, do escritório lá na Flórida, argumentou que, como residente legal dos Estados Unidos, Alan dos Santos tem sua liberdade de expressão protegida integralmente pela primeira emenda da Constituição norte-americana, e por isso a ação visa garantir que as empresas norte-americanas permaneçam sob a jurisdição das leis dos Estados Unidos e que nenhum tribunal estrangeiro possa unilateralmente ditar quais discursos são permitidos em plataformas. Entendeu? Então o Alexandre de Moraes, ele vem violando as leis americanas, vem fazendo censura, entendeu? Os advogados da empresa de mídia de Trump argumentaram que restringir as operações do Rumble no Brasil também prejudicaria a Trump Media, a empresa do Trump, dona da plataforma Truth Social. A Rumble fornece os serviços de nuvem que sustenta a Truth Social, empresa do Donald Trump. E qualquer bloqueio à plataforma poderia desestabilizar a empresa de Trump, oferecendo base legal para contestar as decisões de Moraes. Então, nos Estados Unidos existe uma democracia ainda. No governo Biden, esquerdista, né, a gente sabe que houve diversos roubos, crimes sendo cometidos, né? A USA, aquela organização criminosa que Elon Musk vem descortinando a cada dia. Mas lá funciona a democracia. Aqui já não existe mais democracia. Quando Alexandre de Moraes, a Rede Globo e o Lula fica falando de democracia, é tudo mentira para enganar os brasileiros. Porque esse tipo de conduta, de prender, falou alguma coisa, vai a Polícia Federal na casa do sujeito, porque falou mal do governo, isso é ditadura. Isso não tem nada a ver com a liberdade de expressão, que é a garantia de um Estado democrático. Então eles nunca cumpriram a Constituição. Por isso que eu sempre falo, são ordens do Alexandre, do STF, de Moraes, ordens ilegais. E ordens ilegais não se cumprem. Entendeu? Empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm se mobilizado para que o governo Trump se apoie contra regulações de moderação de conteúdo impostas por governos estrangeiros, entendeu? A censura. Alan dos Santos enfrenta acusações criminais no Brasil relacionadas à suposta disseminação de desinformação sobre o STF e as eleições de 2022. Seu pedido de asilo político dos Estados Unidos está pendente e ele reside legalmente no país. O governo Biden rejeitou o pedido de extradição do Brasil, argumentando que tais atos são crimes nos Estados Unidos, mas mero exercício da liberdade de expressão. Então, o que Alan dos Santos fez, o que Alan Frutuoso fez, o que o ex-deputado federal Daniel Silveira fez e falou, isso é exercício da liberdade de expressão, aonde o ministro Alexandre de Moraes, o STF, Poder Judiciário aqui no Brasil, não cumpre, entendeu? Essa é a diferença entre um país democrático e um país ditatorial, entendeu? Então aqui
está as violações. O Rumble deixou de operar no Brasil por censura de Moraes, ficou claro. Ele já tirou também o Twitter um mês antes, né, das eleições, das últimas. Ficou fora do ar um mês. Isso tudo é censura. Ele deveria ser impeachmentado e expulso do STF. Todos eles que defendem isso. Porque isto viola a liberdade de expressão de um país democraticamente constituído. Só isso. Só isso já é crime. Voltando aqui ao golpe, que ontem Bolsonaro foi denunciado pela PGR. Aqui eles estavam num bar aqui, fazendo uma festinha. A presidente do PT, Gleice, e outros do PT. Olha lá, eles estão num bar comemorando a denúncia contra o Bolsonaro. Então, eles tiveram essa informação privilegiada, como a imprensa brasileira também tem. Olha, a gente vai denunciar agora, às 11 da noite de hoje. Eles já foram para um bar, todo mundo arrumadinho, tá vendo? Olha lá, a Gleice, o cara que tinha dinheiro na cueca, entendeu? Vamos ver esse vídeo rapidamente. A denúncia de Jair Bolsonaro. Você é um privilegiado. PGR acusa Bolsonaro de concordar com um plano assassino, mas não apresenta comprovação. O PGR, Paulo Gonetti, esse esquerdista doente, enviou ao STF acusação contra o ex-presidente mais amado do Brasil, com base em mensagem de Mário Fernandes a Mauro Cid. Delações, né? Então eles estão acusando o Bolsonaro de ter planejado a morte de Lula, o assassinato de Lula. Entendeu? Não existe prova nenhuma. E Bolsonaro, eu boto até a mão no fogo por ele. Ele nunca, jamais ia planejar a morte de Lula de ninguém. Ele não faz mal a ninguém. Isso aí é um exagero, uma coisa também ilegal. Então, esse PGR ele vem sustentando essa denúncia com as delações de um outro cara para o Mauro Cid, o coronel, que pressionaram ele e deixaram até há pouco tempo ele na cadeia, né? Confessando delações mentirosas. E aí é assim que eles têm provas. Olha, fala lá, mostra lá que ele estava assim, assim, assado. Aí vão lá e denunciam o Bolsonaro. Esse é o tipo de prova de coação, tipo em regimes ditatoriais de Hitler, na China, na Rússia, na antiga União Soviética. É desse jeito que o Brasil está. Aí falam na Rede Globo que a gente vive num Brasil democrático. Poxa, acorda, meu irmão. Tá na hora de acordar desse sono. Após o indiciamento, na verdade nos Estados Unidos fala assim indiciamento quando começa o processo, né? Um dia após a PGR oferecer a denúncia pelo golpe de Estado da Disneylândia contra o Jair Bolsonaro e mais um monte de gente, Rumble e Truth Social, que é a empresa, a rede social do Trump, que hoje tem um valor de mercado de quase 10 bilhões de dólares, entra com uma ação contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso tudo, dá uma olhada na live de ontem, que eu fiz com Paulo Figueiredo. Para bom entendedor, pingo é aí. Você vai ver que a batata de muita gente vai assar. E um dia após o indiciamento, na verdade nos Estados Unidos fala assim indiciamento quando começa o processo. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos se inscrevendo nesse botãozinho inscrever-se e clique no sininho ao lado para que você seja notificado. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para um amigo, até mesmo um inimigo, nas redes sociais, no WhatsApp, e deixe aquele like que faz toda a diferença aqui no nosso canal para que venha ter relevância o nosso conteúdo. Um grande abraço e até as próximas notícias.